A gente Quanto conseguiu... que vocês levantaram até hoje? 220 ou 30 milhões. Esse é o Cadu Guerra, fundador da Alu, o maior serviço de assinatura de eletrônicos da América Latina. Ele saiu do zero para mais de 24 mil assinaturas ativas, mas o começo não foi fácil. Sem nenhum centavo de fundo de Venture Capital, ele teve que criar a própria plataforma de captação e até agora levantou mais de 220 milhões de reais no modelo de crédito peer-to-peer. Ele vai mostrar como funciona esse modelo, que na prática financia um motor de crescimento de 10% ao mês. Esses são apenas alguns dos momentos da conversa que eu tive com o Cadu. A aula completa fica no Next Round Club, uma comunidade para empreendedores que tratam fundraising como prioridade estratégica. Para saber como funciona e se inscrever, é só clicar no link fixado no comentário aqui embaixo. Como vocês financiaram a ideia, em transformar a ideia da Alu num negócio? Dinheiro próprio, família, amigos, Cara, como é que foi? no começo a gente levantou rodadas Angel, Tá. né? Então, assim, foi primeiro Family and Friends, depois No PowerPoint. Não no PowerPoint, a gente operou um ano antes, Tá. mas não tinha fundamento nenhum, assim, pra justificar, porque primeiro ano a gente fez 5 mil reais de receita no ano inteiro. No ano inteiro. Então não tinha muito fundamento, né, pra justificar o investimento. Tinha, cara, isso aqui tem muito potencial, o mercado é gigante e pode explodir. E aí vocês trouxeram um pouco de investimento anjo. Eu lembro que o nosso segundo... Pode falar quanto vocês trouxeram na época? Ordem de grandeza, pouco, não cara, exatamente. muito pouco. A gente fez o primeiro cheque foi 180 mil, o segundo foi 120, terceiro foi 100. O terceiro foi 360, que foi equity crowdfunding, Tá. e o quarto foi 100. Depois disso, a gente nunca mais captou equity. No começo foi até engraçado, assim, porque o tal do Family and Friends é uma coisa que sempre todo mundo fala, né? Que você começa pelo Family and Friends e tudo mais. Mas eu não tinha muito, assim, eu tinha meio que eu não queria muito misturar Family and Friends com o negócio naquela época. Então, Por quê? assim, quando você tá aprendendo a vender, quando você ainda não sabe vender, eu acho que a gente tem um pouco de vergonha de vender. Então, quando você vai procurar um investidor, demora pra você virar na sua cabeça que assim, cara, sou eu que tô fazendo um favor pra ele, não ele que tá fazendo um favor pra mim. Porque eu tô vendendo um ativo pra ele que vai colocar muito dinheiro no bolso dele, de uma maneira que nenhum outro ativo vai colocar. Só que no começo você tem a sensação de que, pô, cara, eu tô pedindo dinheiro, é chato. E aí o meu pai, que virou pra mim proativamente, eu nunca fui te falar muito sobre dinheiro com meu pai e tal, então eu não tinha muita ideia, assim, pô, se a renda dele era alta ou baixa, tipo... Você tem uma noção do padrão de vida de sua família, né? E aí ele virou pra mim e falou, filho, me explica, me conta tal coisa da Alugator, né? Que na época era Alugator, não era Alu. Aí viu o case de uma empresa lá da gringa, tudo mais, descobriu alguns cases, viu um negócio lá de investimento anjo. É difícil explicar pra família o que a gente faz, né? Pois é. Só que assim, ele mesmo que começou a pesquisar, tal, pra ele se inteirar. E ele é um cara que aprende muito rápido, cara. Meu pai é impressionante, assim. Ele vê um tutorial no YouTube de como consertar um iPhone, em 5 minutos ele conserta um iPhone. Que não é trivial consertar um iPhone. Aí ele virou pra mim e falou, beleza, queria que você fizesse um pitch pra mim. Eu falei, pô, tá usando até o termo, né? Beleza. Aí eu falei, isso tá meio estranho. Eu liguei pro Santana, que é o meu sócio, né? Falei, ô Santana, bota a camisa social e vem aqui pra casa. Que eu tô achando que tem alguma coisa aqui. Aí, beleza. E aí ele pediu pra fazer o pitch, ele perguntou, quanto é que vocês querem levantar? A gente queria levantar 200 mil na época. Aí ele falou, cara, eu ofereço 180. Aí eu falei, pô, mas por que eu vou fechar 180 com você e não 200 com outro investidor? Ele, porque eu sou seu pai. Então, assim, isso é bom pra você e pra mim. Tanto eu tenho que ter uma vantagem por ser seu pai, quanto você também tem que aproveitar aí, que, pensa que comigo eu não vou ficar te enchendo o saco com advogado, com contrato e tal. Você apertou minha mão, eu te mando dinheiro. E vai aí, beleza. tempo, então, veio organicamente dele. E aí, a gente conseguiu construir algumas coisas, crescer um pouquinho ali tal. Nada relevante, né? Assim, a gente fez 5 mil reais de receita no primeiro ano, 20 no segundo. É 4 vezes, mas é 5 mil para 20 mil. Então, ainda não pagava as contas e tal. Mas
Mas aí um dia ele comentou com um amigo dele, aí o amigo dele me ligou, falou, cara, pô, vi o que vocês estão fazendo, achei legal, tal, como é que funciona isso de investidor anjo, tudo mais, eu tenho uma grana aqui pra investir e tudo mais, aí eu negociei com esse cara. Esse cara foi muito engraçado, inclusive, que virou pra mim, depois que a gente assinou o contrato, né, virou pra mim... Ele é amigo do teu pai. É. Tá. Virou pra mim e falou assim, pô, Cadu, achei muito massa, tal, porque, cara... Eu não tenho a menor ideia de como é que vocês vão fazer pra esse negócio dar certo, eu não entendo nada disso, mas, cara, mas eu acho muito legal, tal. Eu virei e falei, pô, Tícia, eu também não tenho a menor ideia do que a gente vai fazer pra esse negócio dar certo, mas eu tô com você, velho, vai ser muito legal. A sinceridade é absurda, né? E tem que ser, acho que é isso mesmo, mas legal que o cara também tinha essa noção. Né? E aí depois iludido, disso né? eu fui aprendendo, assim, aí a gente... fez o Equity Crowdfunding logo depois desse segundo cheque. Que ano que vocês fizeram? 18. Como é que foi? Conta um pouco como é que foi o Equity Crowdfunding. E aí eu queria puxar assim, para saber tua opinião de prós e contras. No teu caso, eu particularmente acho o conceito bastante interessante do Equity Crowdfunding. A regulação no Brasil tem evoluído, talvez poderia... Mas a passos lentos, bastante lentos, mas todo mundo sabe que na prática tem diversas barreiras, né? E questionamentos. Então, talvez seja por isso que ainda não engrenou tanto como uma alternativa bastante forte de captação. Mas eu queria ouvir tua opinião. Como que foi no caso de vocês? Pois é, cara. No nosso caso, foi assim, foi uma coisa bem... instintiva, porque o que aconteceu? Cara, eu vi a empresa na internet, né, que era a Exceed, eu vi um anúncio da Exceed, um post, alguma coisa assim, vi o formulário e falei, bom, por que não? Né? E apliquei no formulário. E aí tem todo um processo, né, de como se fosse um processo que você vai fazer com um VC mesmo, assim, de você fazer um pitch, de análise deles, e depois de diligência, de análise de várias coisas, tudo mais. E aí eles põem um term sheet para você, igual um VC colocaria, só que esse term sheet é o que eles vão subir de captação na plataforma. Só que, via de regra, as captações são bem sucedidas. Então, foi bem instintivo, assim, foi bem natural. Aí, cara, o que são os prós e contras, na minha visão? Os prós são que, cara, é um dinheiro que é muito bom em termos de governança, né? É um negócio que, assim, cara, você não tem que dar assento em conselho, você não tem que dar liquidez preferencial, você não tem nada, cara. O modelo no crowdfunding para vocês foi muito conversível. Foi nota conversível. Nota conversível, tá? E a plataforma, na época, criou um veículo, é um contrato só que vocês têm? É um contrato só que as lá pessoas assinam um contrato diretamente com você. Então você tem 50 contratos, mas dentro do mesmo padrão. Uma minuta padronizada, não tem especificidade de cláusula nenhuma, mas você tem lá, sei lá, 50 contratos diferentes. Exato. Quer dizer, 50 contratos com o mesmo teor e cláusulas e mecânica, mas você tem isso. Exato, tá exatamente. Bom? Então você tem essa vantagem, né? Você tem a vantagem de que eu acredito que um ponto importante também, cara, é que assim, Access Capital é extremamente complexo para quem não tem esse background, para quem não vem desse mundo, que são 99% dos founders. Então, cara, beleza, quando você trabalhou no Goldman, tal, fez 250 deals, você sabe como é que funciona tudo, você conhece todas as pessoas, você sabe todos os ritos, você pega e faz. Beleza. Então, esse cara, ele funda a empresa e no PowerPoint ele já levanta uma grana relevante. De repente ali, porque ele vai levantar com 2, 3, 4 caras que ele conhece. Um cara, ele vendeu a empresa do cara num deal, né? Assessorou o cara aqui, outro ali. Junta 3, 4 angels que, vão botar 1 milhão cada um, que pros caras é troco de pinga. Beleza, o cara nasce o business dele ali com esse primeiro cheque. Com isso, ele já tem uma traçãozinha que ele já faz um pre-seed ou um seed já com um investidor institucional que tem nome, com uma Maia, com um Canary, com um fundo... que é respeitado. Daí ele segue a trilha, né? Daí vai, aí é Series A, Series B e tal. Esse cara vai seguir a trilha toda certinha. Ou então, o cara que ele não é desse meio, mas ele tem uma bagagem legal, sei lá, o cara, estudou numa escola legal,
né? Sei lá, fez um Stanford da vida. Cara, pô, trabalhando numa McKinsey da vida, uma coisa assim. Esse cara, se ele tem uma ideia boa, um bom modelo de negócio na mão, ele passa numa Y Combinator e aí daí entrou na aceleradora, daí os próximos cheques também vão vir com mais naturalidade. O cara que não é desse meio, ele tem muito mais dificuldade, porque ele não sabe como funciona, ele não sabe, cara, como é que é um pitch deck, o que você tem que ter num pitch deck, ele não sabe nem contabilidade, cara, não sabe Ele nem não como sabe é que... o passo a passo. Não sabe que existe, eu não sabia que existia, pô, DRE, balanço, tal, não sabia nada disso. Então, os caras da Exceed iam me pedindo informação, eu tinha que googlar pra saber o que era, assim, me manda seu DRE, pô, o que é DRE? Então, assim, você tem um acesso a capital um pouco mais democrático, essa é outra vantagem. Tá. E aí, ponto negativo é que, escala pouco, né? No Brasil não tem grandes captações de equity crowdfunding, então o cara não vai conseguir levar a empresa muito longe. Na época, quanto vocês levantaram? 360 mil. Essa foi a recomendação da Exceed? Foi. Tá. E na época eu tava desesperado pelo dinheiro, então assim, eu nem negociei. O primeiro termo que eles mandaram eu assinei. Eles podiam ter mandado termos muito piores, inclusive. Você tava enforcado teria na assinado. época? Você precisava da grana? O dinheiro tava acabando. Eu tinha mais, sei lá, um mês. Uma semana. Era sempre assim. E aí era sempre assim, era faltando 2 semanas, uma semana, 30 dias, 20 dias. Era sempre assim. E aí levantamos esses 360, que se você parar pra pensar, cara, é muito pouco dinheiro. Isso é... Para uma empresa inovadora, é muito pouco dinheiro. Cara, isso... Joga isso no tempo, né? Isso hoje em dia não dá 3 dev sêniores na CLT, anualizado. Não dá. Então, porra, pensa. Então, recentemente, eu investi num business, por exemplo, de um founder que, pô, o cara é muito bom. O cara passou pela YC também. Tem vários angels que são caras que, pô, tem um track record de founder de unicórnio e tal, no business. Então, o cara fundou o business, levantou no PowerPoint $1 milhão. Cara, é outro começo. Pô, ele contratou tirar um cara do Nubank de produto, sênior pra caramba. Contratou 3 ou 4 devs muito sêniores e tal. Então o cara tá executando super bem, assim. Montou um plano muito melhor do que o plano que você consegue montar com 360 mil, que é o quê? Cara, você vai contratar 4 estagiários pra você ter braço pra fazer as coisas e 2 devs júniores. Mas você não acha que essa... E eu não tô defendendo que é certo, tá? Mas você não acha que no caso de vocês, essa dificuldade talvez criou uma casca grossa maior? Esse que é o ponto, assim, por exemplo... de repente fez até com que vocês fossem mais criativos e diligentes com a pouca grana que vocês tinham. Isso com certeza. Se a gente tivesse tido acesso a mais dinheiro, a gente teria feito mais bobagem com mais dinheiro nessa época, com certeza. Então foi assim, mas no começo o conceito da ideia era, cara, pô, vamos dividir essa margem com o investidor. Aí a gente fez ali alguns testes, tal, tudo mais, viu que a coisa fazia sentido, né? A gente conseguiu arrumar alguns primeiros investidores, ali foi mais, sei lá, empresário que a gente conhecia, de BH, não foi uma coisa que a gente divulgou muito. E aqui, só para deixar claro, a gente estava falando o investidor... Não no equity da Alu, mas não no equity. O investidor, que também é um cliente, não deixa de ser porque esse é um serviço era um que cara que no fim do dia ele estava financiando a compra do ativo. Então a ideia, o conceito do produto cara, você vai colocar um dinheiro aqui que você vai comprar esse produto pra gente vai dividir a receita com você. Tá bom. Então, no começo, inclusive, a gente fazia literalmente isso, assim. A gente assinava um contrato... Mas o cara era dono da... Por exemplo, pegar um iPhone. Vamos dizer que... tipo isso. Na época, assim, o iPhone... hipoteticamente custa R$5 mil e eu quero investir 50, ou seja, eu vou comprar 10 iPhones. Aqueles iPhones específicos com aquele número de série eram meus ou entrava num pool? Como que era essa Não, história? exato, era isso. Aquilo ali era seu. Então, no começo era assim. Então, era engraçado que você tinha um contrato comigo, que era um contrato de agenciamento, aonde eu ia, tipo, agenciar locações para você como investidor. E aí eu tinha descrito no contrato que você vai me passar, por exemplo, R$50 mil, não a título de empréstimo, mas para eu operar para você. E aí você ia me passar esse valor, com esse valor eu ia comprar, tinha a lista discriminada, 2 PlayStation 4, 5 iPhones, tal. Ah, era especificado no contrato do cara. O que você ia comprar? O que eu ia comprar? Porra, eu imagino, só fazer um parênteses.
Eu imagino teu advogado na hora que você chegou com esse tinha... briefing, nossa. né, pra falar assim, cara, vem cá, faz esse contrato. O cara deve ter ficado louco. Quando a gente chegou depois, pô, cara, foi uma maluquice. E assim, e aí o que aconteceu? Basicamente, a gente fez esses primeiros testes, aí a gente meio que abandonou essa ideia, e aí a gente foi e criou um modelo onde o investidor comprava as coisas direto e mandava pra gente, né? Porque o que aconteceu? Primeiro a gente criou um modelo, nessa época a gente estava focado em alugar câmera. E aí teve um belo dia que um cara, ele tinha mandado uma Canon T5i que ele tinha em casa, mandou pra gente, né? O produto era, cara, se você tem câmera usada, manda a câmera pra gente, a gente vai alugar ela e vai te pagar uma rentabilidade. Aí o cara mandou a Canon pra gente, aí nós mandamos R$120 pro cara. Aí beleza, no mês seguinte o cara manda 5 Canons. Aí eu, porra, talvez a gente descobriu uma persona nova, né? Às vezes esse cara, ele é dono de uma agência, ele é dono de uma produtora. Por que ele tem 5 Canons? Aí ligamos pro cara. Aí o cara falou, bom, cara, liguei... Você nem sabia se ele tinha comprado, onde que ele tinha comprado, quanto Eu ele suspeitava tinha que ele tinha comprado, porque elas eram novas. Tá. Mas eu virei e falei, cara, como é que você mandou 5 Canons? O que você faz? Ele falou, não, cara, é muito simples, eu tinha uma. Só que essa câmera custa R$2.000, R$2.500. Você me devolveu 120. Um mês. Comprei 5. E aí, se você me devolver na mesma proporção, mês que vem eu compro 10. E aí eu vou aumentando. Uau. Aí eu falei, porra, cara, então é isso mesmo, é um investimento financeiro, é um produto de investimento. Que aí tinha um amigo nosso que tinha uma fintech propriamente dita, né, uma SEP, que ele falou, cara, se você fizer por CCB, por emissão de CCB, você pode fazer tudo, você pode fazer campanha, você pode divulgar rentabilidade, tá? É um produto financeiro mesmo, e é um produto de crédito, tal, então nem entra na regulação da CVM, entra na regulação do Banco Central, parará, e aí se você fizer no meu ambiente, eu consigo emitir a CCB para você, tal, e você faz a divulgação, e você vende. E aí a gente pensou, cara, pô, a gente não tinha esse track record financeiro, esse background... embasado na resolução do Banco Central e tudo perfeito. E aí o que acontece? A gente, cara, se a gente tivesse o background, o que a gente ia fazer? Cara, a gente ia montar uma captação, uma dívida estruturada, ia emitir uma debênture, levantar um FDIC, alguma coisa assim, ia fazer a captação, ia falar com X gestoras, tal, ia levantar e beleza. É o que todo mundo faz. Como a gente não tinha esse background, cara, o que a gente sempre foi muito bom? A gente foi muito bom de vender na internet. Todos os problemas que a gente teve na história da Alugator, a gente resolveu vendendo online. Então, a gente tinha um problema de captação. O que a gente falou? Cara, vamos resolver esse problema vendendo online. Então, a gente pegou, criou esse produto, que aí era o produto da CCB, que aí foi o Alu Invest mesmo, né? E começamos a vender online, começamos a gerar demanda e converter. Então, pô, nosso time de vendas do Alu Invest, sabe qual que é a conversão nossa de reunião para fechamento? No último mês foi 70%. Cada 10 reuniões que eu faço, eu vendo 7. Esse foi o mecanismo que a gente viu que tinha ali para que a gente conseguisse captar, né? Então, assim, claro, ele foi criado de uma maneira rudimentar e aí aos pouquinhos ele vai sofisticando, né? Então, hoje a gente quer sofisticar muito esse produto para que a gente consiga também atrair mais investidores institucionais, para que a gente consiga colocar esse produto, por exemplo, dentro de uma corretora. Eu consigo atrair uma credibilidade maior, uma confiabilidade maior, o cara vai aportar mais, eu consigo ter mais capilaridade, tal. Então, hoje a gente tem uma agenda de sofisticação muito forte. Mas, no começo, basicamente assim, o que a gente viu? Tinha muitas empresas fazendo o tal do peer-to-peer lending. Né? E aí a gente viu que a gente poderia usar o mecanismo do peer-to-peer lending para captar para um player só. Então a gente cria o Alu Invest para captar para a Alu. Da mesma maneira que existe, sei lá, a Inco, a Mutual, a Money, a YouLend, a Nexus para captar para vários, existe o Alu Invest para captar para a Alu. Aí a gente tirou a licença de correspondente bancário, criamos a marca Alu Invest, fizemos uma parceria com a financeira para emitir as CCBs e começamos a vender. E aí a gente conseguiu... Quanto vocês levantaram até hoje? 220 ou 30 milhões. Uau! Então... E já são quantas assinaturas ativas? São 24 mil. 24 mil. Incrível. Então, e cresce assim, 10% ao mês, assinatura ativa. Então, 10% ao mês? Todo mês entra mais 2 mil, mais ou menos.